Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, está no ar o programa especial. Hoje vamos conversar sobre o autismo. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. Nesta edição, você vai conhecer o trabalho de atividade física desenvolvido por Rodrigo Brívio, saber sobre coaching para pessoas com autismo e ainda assistir o quadro Paralímpicos com a velocista Alice Correia, que tem baixa visão. O educador físico Rodrigo Brívio usa a ginástica para estimular jovens e crianças que estão dentro do espectro do autismo. Eu me chamo Rodrigo Brívio, eu tenho 37 anos, eu sou educador físico e desenvolvo um trabalho de ginástica artística voltado para crianças do espectro autista. Me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, como educador físico, e durante a minha formação acadêmica surgiu um estágio ali no Complexo da Maré para trabalhar com esse grupo específico. As famílias, quando elas recebem um parecer, um diagnóstico, ela vai buscar alguma ajuda multidisciplinar. A estimulação motora, ela pode e deve ser uma ferramenta utilizada no processo de desenvolvimento da criança, sem sombra de dúvida alguma. Independente de fazer aqui ou em outro espaço, acho que nós temos que fomentar não só famílias, a prática esportiva, mas como também profissionais a se interessarem em trabalhar com esse grupo tão específico. Quando as pessoas me perguntam qual o objetivo principal do seu espaço, eu digo que o objetivo principal é fazer com que essas crianças venham para cá felizes. Então, quando essa criança vem para cá e que ela gosta de brincar, o meu objetivo inicial foi alcançado, cara. E o que vai acontecer depois, se essa criança vai passar a se alimentar com mais destreza, se essa criança vai tirar a sua roupa com maior habilidade, se essa criança vai prestar atenção melhor, não só dentro do nosso espaço, mas se essa criança vai melhorar, desenvolver o seu contato ocular melhor, por conta da prática da atividade física realizada dentro do espaço, tá valendo. A ginástica, ela tem por particularidade ser um esporte muito completo, né? Ela trabalha força, flexibilidade, agilidade, velocidade. Então, são fundamentos básicos no processo de desenvolvimento de qualquer indivíduo. Você, através desses exercícios, do manuseio do bambolê, do saltar corda, dessa criança andar com destreza em cima de uma trave de equilíbrio, dessa criança conseguir saltar e na aterrissagem não cair. Consequentemente, se essa criança no futuro, próximo ou distante, optar por um outro esporte, certamente aquilo que foi feito aqui foi dado, serviu como base a esse indivíduo para que ele desenvolva bem aquilo que ele tiver interesse, se tiver interesse, um pouco mais à frente. Sala de ginástica. Um menino pula em uma cama elástica. Rodrigo sobe na cama, pega uma corda de pular, movimenta e o menino pula. O Igor, ele é considerado um autista clássico, não verbal, e ele nos procurou alguns anos atrás, depois que viu uma reportagem nossa na televisão. E a família chegou bem excitada em querer que ele iniciasse logo a proposta. E eu acho que a maior barreira nossa foi fazer com que ele aceitasse comandos básicos dentro do ginásio. Aceitação de comandos, de direcionamento dentro da nossa proposta. E eu acredito que hoje, a médio e longo prazo, já que ele está conosco há muitos anos, a gente conseguiu atingir isso, né? É um menino que não é verbal ainda, mas nada impede de que a gente trace propostas cada vez mais complexas para ele dentro do espaço. Então, mais uma vez falando, com a autonomia de poder trazer materiais para cá, a gente consegue já
fazer estimulações que não são características da ginástica. São exercícios resistidos, com bolas, de medicine ball, tensores, né? Então, eu acho que a gente já vem alcançando outros objetivos que até há alguns anos atrás chegou um menino, hoje se tornou um adolescente com a gente, né? Manda beijo assim, ó. Isso, legal. Tchau. Isso. A Valentina, né, nos procurou há pouco tempo atrás. Ela veio por indicação de uma neurologista chamada Carla Gicovati, que acredita muito no exercício como ferramenta no processo de desenvolvimento da criança especial, já que ela não tem um diagnóstico fechado. Na sala, em uma rampa acolchoada, um homem segura Valentina. Ele solta e Valentina dá uma cambalhota. Sou Daniela, mãe da Valentina, que tem 3 anos. A Valentina, perto dos 2 anos, ela parou de falar. E é um período ali que você fica muito cheio de dúvidas, porque eles estão numa mutação monstruosa. É um período que eles estão, um dia dá tchau, outro dia manda beijo, outro dia não manda mais beijo porque aprendeu a abraçar. E todo dia uma coisa nova e você fica esperando o que vai ser no dia seguinte. E na verdade ela falava e praticamente da noite para o dia essas palavras foram sumindo. E a gente aguardou um pouquinho, ficou esperando que outras palavras fossem aparecer e na verdade elas não vieram. Isso nos fez ficar com a pulga atrás da orelha e aí começamos todo o processo investigativo, através de neuros, através de fono, exames para detectar alguma coisa neurológica, outros para ver se tinha algo na audição. E a gente descobriu que não. Desde que a gente veio para cá, a Valentina já melhorou a autoestima, melhorou parte de coordenação motora, equilíbrio, força, e tudo está relacionado porque quando viemos para cá, a indicação era que vamos trabalhar o motor, porque o motor anda junto com a fala. E as duas coisas juntas vão caminhar no paralelo lá na frente. Abaixa e... Pula, babá! Em cima de um tatame acolchoado azul, Valentina, com os pés juntos, pula tiras. 4, 5, uau! Abaixa e... Cheguei aqui, a Valentina não era medo de altura, mas a gente não podia levantá-la a partir dessa altura, que ela se agarrava, ficava agoniada. Hoje ela se joga na trave, ela se joga nas barras paralelas, ela pula no trampolim. Você não acredita que seja a mesma criança. Eles trabalham também uma parte de tolerância, de aprender a esperar, de respeitar o outro, de respeitar o próprio corpo, de autoconhecimento mesmo. Isso você vê refletindo no dia a dia. Um trabalho bacanérrimo que a gente vem vendo melhora no desenvolvimento dela a cada semana. Sensacional. Valentina pula em blocos acolchoados coloridos. Ao lado, homem segura Valentina pela mão. Ela anda por blocos de plástico com formato de curva. O Matheus nos procurou há aproximadamente 10 anos atrás. Ele tinha, se não me engano, não, com certeza tinha 13 anos. É um menino que hoje vai fazer 23, né? Então, na verdade, é uma vida inteira aqui dentro, né? É um menino que a gente acompanhou toda a ascensão dele, motora, melhora da qualidade de fala, disciplina, organização. É um menino que a gente já tem conseguido tirar ele de dentro do espaço, no qual ele caminha conosco na esteira, faz musculação. Então, ele é um exemplo bem-sucedido da prática esportiva. A família da Alana, na verdade, durante todos esses anos que eu estou aqui, desenvolvendo esse trabalho, foi a que mais me assustou. Me deparei com um pai, vindo do corredor, ele falou assim, se você disser que vai trabalhar com a minha filha, eu venho de Manaus para cá. Olha a responsabilidade. Ele falou, diz que vai trabalhar com ela que eu venho com a minha família. Eu falei, olha, eu não vou negar atendimento a ninguém. Até então não tínhamos uma relação de afetividade como temos hoje. E ele veio com a família inteira para cá. Meu nome é Renato, sou pai da Alana, ela tem autismo, ela tem 9 anos, começou aqui na academia com 3 anos, então a gente está com o Rodrigo há 6 anos. Ele trabalha movimentos motores finos,
grossos. A Alana, quando começou aqui, ela não pulava, hoje pula. Quem viu pode ver que ela pula bem alto até. Ela andava na ponta do pé, hoje anda bem menos. Conseguiu movimentos finos. O Rodrigo também trabalha um pouco de pedagogia, então ajuda a parear, ajuda a identificar animais. Ela ama a aula e isso faz com que ela desenvolva de forma gradativa. O autismo não é assim uma coisa que você vai evoluir foi pá, pou. Não. O autismo é uma coisa que você vê a evolução bem devagar. Alguns minutos a pessoa faz aula com crianças que não são autistas, e aí a criança que não é autista, ela aprende o que é autismo. Todo mundo aprende um pouco sobre o que é socializar. Meu nome é Felipe Nilo, eu sou professor de lutas aqui na academia, faço parte da equipe Rodrigo Brívio e trabalho com as crianças do espectro autismo também na área de judô e jiu-jitsu hoje. Meu trabalho ele é totalmente em conjunto com a equipe Rodrigo Brívio. Então todas as crianças que chegam para mim hoje, elas passam pelo Rodrigo, daí o Rodrigo faz toda a anamnese e a criança, depois de um tempo de trabalho aqui, que a gente já percebe que ela está preparada para ir para uma modalidade que é totalmente diferente, né? Que a ginástica ela é uma modalidade assim, que não caminha junto com a luta, são âmbitos totalmente diferentes. O Rodrigo faz todo esse trabalho com eles. Quando a criança está pronta, ele vai e indica para ir para o judô, para o jiu-jitsu, para as lutas em gerais, né? Quando a criança chega na luta, a gente tem um trabalho muito difícil, que é fazer a inclusão da criança dentro do tatame. Eu costumo dizer até que eu brinco muito com eles aqui, que eu tenho uma concorrência às vezes que é meio injusta, que aqui é um ambiente somente colorido, bacana, bonito, e ele é um tatame unicamente um quadrado fechado e verde. Para a criança já é um ambiente totalmente diferente. Quando se trata ainda de uma criança com espectro, é ainda mais diferente para eles, é um mundo novo. É um mundo totalmente novo. Então eu procuro fazer o quê? Trazer eles para dentro do tatame de uma forma assim, 100% lúdica. A partir do momento que eu ganho a confiança deles, que pode ser na primeira aula, ou pode ser na quarta aula, quinta aula, a partir desse momento eu começo a introduzir os princípios da luta com eles. O judô, a gente usa nomes difíceis, como por exemplo, um outigari. Então é muito mais fácil fazer o quê? Ao invés de ensinar um outigari para a criança, eu ensino o golpe da perninha para dentro. Ao invés de ensinar para a criança um ultimata, eu ensino para a criança um abraço do urso. Então a gente procura ir adaptando. Eu não quero formar aqui campeões mundiais de judô, campeões mundiais de jiu-jitsu. Eu quero formar aqui simplesmente campeões para toda a vida, sabe? Um campeão na escola, um campeão aqui na ginástica, um campeão no judô, um campeão no jiu-jitsu, um campeão assim dentro de casa. E a ideia nossa aqui do nosso trabalho é uma ideia bem bacana, porque hoje, qual que é a dificuldade que a gente tem, né? A questão do contato. Como, por exemplo, que eu vou pegar um autista, colocar ele frente a frente, olho no olho, é difícil. É muito difícil. E o judô, ele proporciona isso, o jiu-jitsu proporciona isso. O judô e o jiu-jitsu são lutas assim, de total contato. Então, assim, por que a gente está fazendo esse trabalho com as crianças autistas? Exatamente para que elas possam perceber que elas podem ter o contato com outras crianças. Então, a gente está fazendo esse trabalho de inclusão, a gente faz um trabalho individual hoje. É um trabalho bem bacana individual, a gente ensina as crianças os princípios da luta, mas a ideia é fazer com que elas, a um prazo assim, a médio e longo prazo, elas estejam dentro de uma classe com outras crianças que não têm autismo, com outras crianças que têm às vezes uma síndrome de Down, para elas viverem no mundo e ver que elas podem, que elas são capazes. Foto: Felipe de kimono branco, ao lado de um menino com kimono azul. À direita, Rodrigo. Quem quiser esclarecer qualquer tipo de dúvida comigo, tem o meu e-mail, que é muito fácil, rodrigobrivio@hotmail.com. A psicóloga Cíntia Monique conversou com a nossa equipe sobre o trabalho de coaching, que ajuda pessoas com autismo a desenvolverem novas habilidades.
uma mulher e um menino sentados à beira de uma cama. Entre eles, uma caderneta aberta e uma caneta. Meu nome é Cíntia, eu sou psicóloga clínica, trabalhei como mediadora escolar durante 7 anos. Comecei no Instituto Priority, trabalho também como coaching para crianças do transtorno do espectro autista. A palavra coach, né, ela significa treinador. Eu comecei a perceber que as crianças com transtorno do espectro autista precisavam de um suporte técnico em casa e para fora de casa, para que os pais pudessem acreditar nesse sujeito, para que ele também se autoconhecesse e que a gente pudesse levar isso para outros ambientes, tornando esse sujeito mais autônomo, visualizando a vivência clínica dessa criança. Então eu ia às sessões de psicologia, de fonoaudiologia e via como os terapeutas estão trabalhando com essa criança para a gente trazer da vivência clínica para a vivência cotidiana. Quando eu comecei a ir nessas sessões, eu comecei a entender como aquela equipe terapêutica trabalha com aquela criança. Então, através desse trabalho terapêutico, eu estendi a forma como se trabalha dentro da clínica para casa e para fora de casa. No ambiente externo, a gente trabalha bastante as habilidades sociais, como se portar, o que falar, em que horas você pode expressar algo, como você fala com as pessoas, como você chega nas pessoas. Moça, em um mercado. Boa tarde. Eu quero ver onde fica o amendoim e a nuggets. Aqui, ó, fica aqui nesse corredor, o amendoim e o nugget fica no outro corredor. Como esse projeto é inicial, eu comecei com o João Pedro, que ele tem 13 anos, e o João Pedro, ele tinha dificuldades de rotina de banheiro, de tomar banho. Então, montei uma rotina para ele num quadro, para ele não esquecer onde lavar o cabelo, por exemplo. Formas de se vestir. Eu fiz uma tabela onde a gente montava um boneco. E dentro desse boneco a gente montava as roupas que eram adequadas e que não eram adequadas. A partir desse boneco nós partimos, quando ele entendeu o que o boneco poderia vestir, nós partimos para as roupas dele. Então nós fizemos um jogo de roupas. Então, às vezes eu ia, montava como ele deveria ficar e ele montava como ele tinha aprendido. A partir disso, a gente começou a entender o quanto ele já conseguiu ganhar nessa forma de se vestir ou não. E a partir desse jogo, de uma forma muito lúdica, ele começou a entender e já não precisava mais de mim nessa área. Então, quando ele não precisava mais de mim nessa área, eu partia para uma outra área. Depois da observação clínica, eu aplico um questionário com os pais para saber até onde a criança já chegou e até onde ela pode chegar. É muito importante a gente perceber a subjetividade do sujeito, né? O autista, ele não é um autista, apesar de ele vir com critério diagnóstico, ele não é simplesmente aquele autista, pronto e acabou, todos são iguais, né? O autista, ele tem um espectro enorme e eles são muito diferentes e a gente precisa respeitar isso. A partir dessa análise clínica, a gente consegue ver quais são os objetivos que ele pode alcançar. A gente não faz nada que ele não consiga alcançar. Então, a gente fala muito sobre... Tem um teórico que fala sobre isso, Vygotsky, ele fala sobre o saber real e o saber potencial. Então, dentro desse saber real é o que eu já aprendi. Um exemplo, a grosso modo, se a gente está na escola e a gente já aprendeu o A e agora a gente vai aprender mais uma sílaba. Então, o A é o saber real. A sílaba é o saber potencial. E quem faz essa ponte é o mediador, é o coaching. Dentro do trabalho de coaching é o coach. Nugget, nugget, nugget. Nugget, nice. Cíntia e João no setor de frios do mercado. Ele abre o freezer, pega um pacote e fecha o freezer. Eu sei. 16 e 19. Lá no corredor onde ele te...
Quem quiser saber mais sobre o trabalho de coaching terapêutico pode entrar no site do Instituto Priority, que é um instituto de referência no Rio de Janeiro. É institutopriority.com.br. Com licença. Em uma caixa do mercado. Eu quero pegar esse amendoim e esse nugget. Por favor. Paralímpicos. Um homem usa uma faixa preta com velcro para prender o punho dele ao de uma mulher. Unidos, eles correm pela pista de atletismo. Meu nome é Alice Correia, sou atleta paralímpica de atletismo da classe T12, que é deficiência visual. Essa classe tem a opção de competir com o guia e sem o guia. No meu caso, eu costumo competir com o guia. Sou velocista, corro 100 e 200 metros. Eu tive o primeiro contato com o esporte, foi em 2010. Eu comecei a praticar porque eu pensei que era uma brincadeira. Eu vi um bando de criança correndo no cone, correndo em bambolê. Não fui eu que percebi que eu tinha talento, e sim o treinador. Tanto é que eu estava em um grupinho que era só para fazer atividade física, nada de esporte de alto rendimento. Então ele me tirou daquele grupinho e me jogou para o alto rendimento. Aí eu só percebi que eu tinha talento, que realmente estava crescendo no esporte quando eu fui convocada para a Paralimpíada em 2012. Eu fui convocada com 16 anos para participar dos Jogos Paralímpicos de Londres, 2012. Foi, assim, uma experiência boa, porque foi minha primeira competição internacional. E já de cara uma Paralimpíada. Eu fui como 12ª do ranking mundial e voltei como 6ª do ranking. É uma vivência muito boa, porque ao mesmo tempo você está com pessoas da sua idade, que na época eu estava, e com pessoas totalmente já com bagagem, com bastante experiência. E assim, é uma realidade totalmente do que você não está acostumada. E a convivência assim na vila você vai ver suas adversárias o tempo todo, vai estar presente com elas o tempo todo, mas também vai estar com seus amigos que podem te ajudar, que vão estar ali competindo junto com você. Então, depois de 2012, eu participei dos Jogos Mundial Adulto em 2013, em Lyon. Fiquei em 4º lugar, também fui convocada com 17 anos, uma das mais novas da delegação brasileira. E no final do ano de 2003 eu participei dos Jogos Pan-Americanos Juvenil, onde eu fui campeã e recordista juvenil. Quando eu ganhei a minha primeira medalha, eu falei, nossa, eu sou boa nisso mesmo, não é que eu achei uma coisa que eu sou boa? E eu pensei, essa sensação é tão gostosa. Então eu só pensei na seguinte coisa, eu quero que esse momento se repita mais e mais. Em 2014 eu participei dos Jogos Sul-Americanos, onde eu ganhei e sou atual recordista, campeã e recordista dos Jogos Sul-Americanos. E em 2015 eu participei do Parapan de Toronto e fui prata nos 100 e no 200 metros. E na Paralimpíada eu participei, minha segunda Paralimpíada, e fui prata. A sensação foi uma das melhores, né? Você tá ali medalhando no seu país, porque todo o meu treinamento, eu comecei a competir pensando em 2016. A consequência foi eu ter ido para 2012, mas a minha expectativa era 2016. Então chegar em 2016, na minha casa, no meu quintal de casa, e poder medalhar, foi uma das sensações mais maravilhosas que eu já tive na minha vida. A minha classe é uma classe T12. A classe T12 tem a ver com a deficiência visual, não com a modalidade que você vai fazer. Ou seja, você pode correr uns 100 metros, pode arremessar, pode saltar. A minha especialidade é a corrida, 100 e 200 metros. Eu tenho a opção de correr com o guia ou não correr. No meu caso, eu corro com o guia. Meu nome é Diogo Cardoso, tenho 32 anos, sou professor de atletismo, trabalho com atletismo paralímpico de alto rendimento e também trabalho como atleta guia da atleta Alice Correia, que tem deficiência visual. Eu sou atleta de atletismo, estava no finzinho de carreira ali como atleta, já formado na faculdade, e me chamaram para trabalhar num projeto esportivo para pessoas com deficiência. E conheci a Alice Correia. Ela estava na época no como iniciação ainda. Identifiquei que ela mesmo na fase de iniciação ela já tinha uma predisposição boa para algumas provas do atletismo paralímpico. Olhei o ranking, olhei os tempos dos outros atletas, vi que não era nada muito longe do que ela fazia. E comecei a destacar ela, trazer ela um pouquinho mais perto de mim. Criei um grupinho diferenciado ali dentro da iniciação mesmo, já visando a competição, visando alto rendimento. Isso já pelos meados a final de 2010, comecinho de 2011 ali.
A competição ali é para o atleta com deficiência, é ele que tem que aparecer, ele tem que correr. A função do guia é direcionar, conduzir sem influenciar na performance do atleta. Tem positivamente, que pode ser considerado uma queima, negativamente, que você vai acabar atrapalhando o seu atleta. Eu saí da menina que sofria bullying na escola para uma menina que virou campeã e recordista. Então isso dá uma autoestima melhor para a pessoa que tem deficiência, faz você se sentir melhor. E tudo que eu tenho hoje na minha vida, tudo que eu conquistei é graças ao esporte paralímpico. Na pista, Alice pula obstáculos. Ficamos por aqui. Quer saber mais sobre o programa? Siga nosso perfil no Instagram, que é @Programa Especial. Você também pode visitar a gente no Facebook e no Twitter. Ou ainda, acessar o nosso site, programaespecial.com.br. Um grande beijo para você e até semana que vem. Tchau!